Gente linda que Deus ama, glória a Deus, estamos em mais uma aula juntos. Hoje estamos na aula 25. Nós vamos estar falando sobre a doutrina do Espírito Santo, ou como a própria ministração descrita para nós, é conhecendo o Espírito Santo. É muito importante a gente tirar algumas dúvidas com relação a isso. É fundamental que a gente tenha conhecimento, relacionamento e intimidade com o Espírito Santo, porque ele está aqui habitando dentro de todo aquele que entregou a vida a Cristo Jesus. Isso faz parte de um plano que existiu no coração de Deus desde o princípio, e ele é fundamental para tudo aquilo que nós temos para desenvolver, ele é fundamental na nossa caminhada, gente. Eu não sei se você já teve curiosidade de refletir sobre essa situação do Espírito Santo ter ficado, né? Lembrando que quando Jesus ascendeu aos céus, ele deixou o Espírito Santo aqui, o Espírito Santo iria nos empoderar, iria nos capacitar, ele iria nos trazer o entendimento da verdade, a revelação da palavra. Eu não sei se você por algum momento pensou, por que quando Jesus não ressuscitou, ele não permaneceu na terra, e foi formando os seus discípulos, e foi ministrando, né, e pregando em todas as nações, e assim as pessoas foram se convertendo, e o reino foi sendo implantado na terra. Não sei se você já parou para pensar por que Jesus ressuscitou e ascendeu e não ficou, não é? A gente pode aqui elucubrar sobre uma série de coisas, né, a respeito disso. Claro que Jesus tinha um projeto de voltar, né? Então ele já havia dito isso, que eu vou voltar. Haviam condições especiais para que isso acontecesse. E outra coisa que é muito legal também, que é um texto que eu separei aqui para que a gente pudesse falar sobre isso como introdução, que está lá em João 20, 29, é um texto onde aparece Jesus já ressuscitado, ele está diante de Tomé, não é? E aí Tomé fala para ele, tu és o meu Senhor, tal, e Jesus vira para ele e fala assim, porque você viu, você creu? E aí ele completa com uma coisa muito legal, que ele fala assim, bem-aventurados que não viram e creram. Porém, não era possível para nenhum de nós crer se não fosse o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus fala que é ele quem vai efetivamente trazer à luz aquilo que é sombras, vai revelar a nós, não é verdade? É ele quem vai ministrar os nossos corações a respeito do pecado, do juízo, da justiça, não é isso? Então, é uma obra poderosa e nós precisamos discernir a figura, a pessoa do Espírito Santo e entender a sua importância nas nossas vidas e, mais do que isso, saber que sem ele nós nem estaríamos aqui, essas aulas não existiriam, nós não teríamos entendimento da palavra. O Espírito Santo, gente, é quem está fazendo a obra na minha e na sua vida, na igreja, né, preparando-nos para o retorno de Cristo, preparando-nos para a volta do noivo. Então, gente, o Espírito Santo é sensacional. O Espírito Santo, gente, é poderoso, ele é desejável. Nós precisamos, né, quebrar alguns tabus, porque quando a gente fala de espírito, a gente pensa em alguma coisa etérea, sabe? Alguma coisa sem forma, como se fosse um fantasma, como se fosse uma nuvem, como se fosse um vapor. Eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus é muito além disso. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho. Eu falo um pouquinho porque, assim, a despeito de termos muitos textos hoje para ler, mesmo lendo todo esse material e nos aprofundando sobre esses 4 tópicos principais que nós vamos estar falando hoje, né? As figuras que o Espírito Santo se revela na sua palavra, vamos falar que ele é uma pessoa, efetivamente ele é uma pessoa, como Jesus é uma pessoa e como Deus o Pai é uma pessoa. Nós vamos falar sobre os seus atributos divinos e também vamos falar sobre o ministério que é específico dele. Quando eu falo isso, eu não quero dizer, é claro, que o que um sabe, todos sabem, né? O Espírito, né? Deus Pai e Jesus, eles compartilham uma mesma essência, mas são pessoas distintas e tiveram ações distintas, como é descrito na sua palavra, e nós vamos ver no último tópico, que é o ministério, que é específico do Espírito Santo. Não foi Deus o Pai que fez, não foi Jesus quem fez, mas é o Espírito Santo de Deus que está fazendo até hoje
agindo nas nossas vidas. Ele é literalmente, gente, a palavra de Deus, a Bíblia que você lê, todos aqueles relatos da antiguidade, seja no Novo Testamento, que são relatos de 2000 anos atrás, até a figura do Velho Testamento, quando nós estamos falando de 3, 4, 5 mil anos atrás, mais do que isso. E nós estamos falando dessa figura do Espírito Santo agindo em todo momento, e ele continua agindo nos dias de hoje, como se nós estivéssemos sendo a Bíblia escrita. Eu logo que me converti, um dos pastores da nossa igreja falou assim: você sabia, Carlos, que tem um livro da Bíblia que está sendo escrito até hoje? Eu falei: a Bíblia já não está pronta? Quem está escrevendo esse livro, né? Ele falou assim: o livro de Atos dos Apóstolos fala das ações, né? Fala dos eventos que se seguiram através dos apóstolos, seus discípulos, as suas viagens, as suas conquistas, tudo aquilo que ia sendo manifestado pelo Espírito Santo. Então, esse livro, gente, está sendo escrito até hoje. Só que ele não está em papel, ele está no Espírito Santo, produzindo ao longo de séculos e séculos, gente, líderes, pessoas que amam a Deus, pessoas que se entregaram por fidelidade ao Senhor para servi-lo. Então, gente, é riquíssimo demais. Falar do Espírito Santo é tremendo demais. E sem mais delongas, nós vamos começar com o nosso primeiro tópico, que nós vamos falar sobre as figuras que a Bíblia nos revela para descrever o Espírito Santo. Lembrando, gente, que toda vez que a Bíblia faz uma correlação entre alguma figura, alguma coisa que ela possa trazer como palpável para nós, alguma coisa do nosso mundo físico, ele quer revelar através daquilo algo sobrenatural. E muito disso a gente vai ver aqui através desses primeiros tópicos, ok? Então nós vamos falar primeiramente sobre a figura da pomba. Esse é bastante conhecido. Não é verdade? Aquele momento em que Jesus desce as águas e Deus o Pai aparece, né? O Espírito Santo desce sobre ele, e Deus o Pai fala, né? Esse é meu filho amado em quem me compraz. É uma cena sui generis, gente. Imagina, João Batista teve o privilégio de ver a manifestação de Deus Pai, Deus Filho saindo ali do batismo e Deus Espírito simultaneamente se interrelacionando naquela hora. Gente, deve ter sido um negócio assim indescritível, não é? Então você já conhece isso. E quando a gente fala de pomba, eu queria dar para você um texto que, na verdade, nem está aqui, mas que é muito pertinente, que está lá em Mateus 10, deixa eu puxar aqui, 10, 19, 10, 16, gente, Mateus 10, 16, que diz assim: isso é Jesus falando, né? Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Simplicidade de pureza. Então, o Espírito Santo, quando ele se revela como uma pomba, ele está se revelando como pureza total, sabe? Não há nada de pecaminoso, não é nada de errado, não é nada de desconforme. É perfeito, é puro. Então, nós temos a figura da pomba para trazer isso. Depois, nós também temos, né, o Espírito Santo sendo revelado como água. Olha só, lá em João 7, nos versículos 37 a 39, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito. Aqui a palavra Espírito está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Então ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, o que indica a água, gente? Quando a gente pensa no Espírito Santo com a figura da água, ele, além de ser vida, né, porque aonde há água há vida, ele também indica limpeza, o lavar do Espírito Santo. Amém? Então, nós temos aí a figura da pomba, temos a figura da água. Depois, em alguns textos, nós vamos ver o óleo revelando o Espírito Santo. O óleo, gente, ele era usado para muitas coisas no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Você vai se lembrar de algumas passagens. Então, o óleo foi estabelecido, né, lá atrás, não sei se vocês se lembram, quando do tabernáculo, Deus estabeleceu o óleo que serviria para, primeiramente, colocar
o fogo na menorá, ou seja, para que houvesse iluminação dentro do tabernáculo. O óleo era usado para unção, você vai ver que Moisés está ali ungindo, né, Arão e seus filhos no sacerdócio com o óleo, que indica também o serviço ao Senhor. E eu quero dar aqui 2 textos a respeito disso. Então, Lucas 14, 18 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. Gente, não é à toa que hoje nós temos dentro da igreja, nós temos esse entendimento, né, de que você usa o óleo da unção para orar pelas pessoas. Isso é bíblico, está lá, né? Fala para pegar os presbíteros com o óleo, orar por exemplo, pelos enfermos para que fossem curados. A gente também tem a unção, que é o óleo que é colocado sobre uma pessoa quando a gente vai, né, passar autoridade sobre ele. Por exemplo, quando existe a unção pastoral, você sabe que as pessoas são ungidas. Por exemplo, quando nós fomos ungidos, líderes de células também da mesma maneira, junto com outros líderes, o óleo da unção foi colocado sobre nós. E unção, gente, para ficar bem claro, bem simples e tranquilo, unção nada mais é que capacitação. É uma tradução ao pé da letra. Então, o que é a unção do Espírito Santo? É uma capacitação que ele coloca sobre nós de alguma maneira. Seja uma capacidade por ter uma autoridade, seja uma capacitação sobrenatural, como, por exemplo, os dons do Espírito e assim por diante. Então, nós estamos falando da unção de Deus, é essa capacitação que vem de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas e tem uma função muito específica, que é ser usado para a implantação do reino, ok? E lá na carta de 1 João, capítulo 2 e versículo 20, diz assim: e vós possuís unção que vem do santo, santo com S maiúsculo, ok? E todos têm de conhecimento, a unção vem do Espírito Santo. Então, o óleo, né, que você vai ver muitas vezes descrito na palavra, ele está aí revelando a presença do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo. Em outros textos também, gente, nós vamos falar sobre agora o selo, o Espírito Santo como sendo um selo. Nós já falamos sobre isso na aula passada, né? O que era o selo, né? Vou resumir rapidamente aqui. Não sei se você lembra de alguns filmes, por exemplo, que retratam a Roma antiga. Você tinha, César tinha ali o seu anel, esse anel tinha, né, uma gravação em alto relevo ou em baixo relevo, e ali quando você colocava a cera sobre um documento, uma carta que estava dobrada, você colocava esse anel para marcar, isso era o selo, tá? Nós estamos pensando aqui, talvez nos dias de hoje, embora ninguém mais praticamente usa cartas, né, de alguma maneira, mas a gente passa tudo por e-mail, WhatsApp, mas, né, quem é das antigas lembra que a gente ia no correio, comprava o selo, colava no envelope, punha lá a cartinha para quem você queria enviar. Então não tem nada a ver com esse selo, mas sim com esse selo da antiguidade que denotava autoridade, que denotava que aquele documento era genuíno, era verdadeiro, porque tinha ali marcado naquele selo, né, as inscrições da autoridade que tinha colocado. Então, ele queria realmente dizer que tinha uma propriedade especial, que tinha um valor. Então, o Espírito Santo de Deus, ele também sobre nós é selo, e eu quero dar aqui 2 textos, um que está em Efésios 4:30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, na qual fostes selados para o dia da redenção. O que é ser selado para o dia da redenção? Significa que sobre você, o Espírito Santo está formando um selo. Existe ali um selo de autoridade da parte de Cristo Jesus, e o Espírito Santo é esse selo sobre nós, declarando que aquele que tem autoridade colocou esse selo sobre nós, aquele que faz com que seja genuína essa palavra colocou esse selo sobre nós. Então nós estamos ligados a ele por causa deste selo que é o Espírito Santo. E nós temos também em 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então nós vemos que o Espírito Santo de Deus também nos selou para o dia da redenção. E eu gosto muito dessa figura no sentido espiritual, gente.
quando você está andando na rua, quando você está indo para o seu trabalho, quando você está indo para o seu lazer, quando você está indo para a escola, né? Não importa onde você esteja, no reino espiritual, aquele que os nossos olhos físicos não conseguem ver, se os demônios estão agindo, estão passando, né? E ele olha para você, o que ele enxerga em você é o selo do Espírito Santo. Ele sabe que você é separado. Esse selo eu não consigo nem você ver com os nossos olhos carnais. Mas se nós pudéssemos ter a nossa visão aberta, viríamos esse selo em cada um dos santos, ou seja, em cada um daqueles que Cristo Jesus, né, já se revelou e esses entregaram a sua vida a Ele, e o selo do Espírito Santo está lá. Isso é tremendo demais. Você tem o selo do Espírito Santo, você que crê que Cristo Jesus é o Filho de Deus e o confessou como Senhor da sua vida. Depois, nós podemos falar da figura do Espírito Santo como sendo um vento, né? João 3,8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que nascido do Espírito. Novamente, Espírito aqui, com letra maiúscula. Eu gosto muito dessa figura do vento, porque o ar é literalmente uma estrutura física que pertence ao nosso mundo físico, mas que nós não conseguimos ver. E é muito curioso você assoprar, por exemplo, sobre a sua mão e você sentir a pressão que o vento que sai da sua boca faz sobre a sua pele, empurrando a sua pele. Então, nitidamente você sabe que tem alguma coisa tocando em você, ok? Mas você olha e não tem nada. Então é literalmente a ação do Espírito Santo, a ação invisível dele tocando, restaurando, curando, ungindo, potencializando. Nós não enxergamos, mas ele está agindo. Então essa figura do vento, gente, é talvez uma das coisas mais lindas, assim, mais próximas que a gente pode trazer como exemplo da presença de Deus nas nossas vidas, do agir de Deus nas nossas vidas, porque nós não vemos, mas ele está lá, está acontecendo, gente. E depois nós vamos falar também sobre o fogo. A presença do Espírito Santo é a figura do Espírito Santo como sendo fogo. Dentro dessa figura do fogo, a gente pode indicar a manifestação do Espírito Santo através do fogo para indicar a presença dele, para indicar que ele está aprovando determinada coisa que está acontecendo. Nós podemos falar sobre proteção, podemos falar também sobre purificação, dom e também sobre juízo. Eu vou ler sucintamente alguns textos para a gente só exemplificar a questão do fogo. Exemplo 1, Êxodo capítulo 3, versículo 2, que diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, na presença de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. O que era aquele fogo se manifestando ali? Era o Espírito Santo de Deus declarando a presença de Deus. Então ali estava marcando a presença, né, da manifestação de Deus. Depois, em Levítico 9:24, eis que saindo fogo do diante do Senhor consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Aqui nós estamos falando de uma ação sobrenatural de Deus, né? Quando o povo ofereceu o holocausto e Deus mandou um fogo dele que consumiu todo aquele holocausto. Então, quando aquele fogo consumiu o holocausto, era como se Deus estivesse dizendo: eu aceitei essa oferta, aceitei esse holocausto, eu recebi, está aprovado. Ok? Depois, lá em Êxodo 13:21, o Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, e para os guiar pelo caminho, e durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, né, para iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O que era o fogo do Senhor aqui de noite? Né? De dia era a coluna de fumaça, né, e de noite, ou a nuvem, e de noite era a coluna de fogo. Esse fogo, gente, era a proteção do povo, para que eles pudessem caminhar em meio às trevas e saber onde eles estavam andando. Ok? Depois nós podemos falar sobre a purificação também. Isaías capítulo 6, versículos 1-8, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas,
com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava, e clamavam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, ok? Brasa, fogo, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então aqui nós estamos falando do fogo do Senhor purificando, gente. Depois a gente tem o fogo do Senhor como dom, né? Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Aqui nós estamos falando claramente sobre o dia de Pentecostes, né? Você lembra desse dia que eles estavam reunidos esperando a descida do Espírito Santo, e a Bíblia relata que nesse dia, né, desceram como que línguas de fogo, ou seja, um fogo em formato de algumas línguas foram, né, enviadas no meio do povo e foram caindo sobre cada um daqueles que serviam o Senhor, e essas pessoas foram cheias do poder. Então aqui é um dom, eles receberam um dom através dessas línguas de fogo, ok? E também fala sobre o juízo do Senhor, que está lá em Hebreus 12:29, que fala: porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aqui esse consumidor é literalmente aquele que vai destruir tudo que é pecaminoso, tudo que não tem durabilidade eterna, sabe? Tudo que é passageiro, tudo que é deste mundo vai ser consumido no juízo de Deus, que é este fogo que está descrito aqui. E vamos fechar o último tópico desse primeiro, que é o penhor, que a gente já falou antes também sobre esse assunto. O penhor também é muito legal, né? Tá lá em 2 Coríntios 1:22, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Significa que ele nos deu uma garantia. Ele falou assim: eu estou colocando um penhor. Ok? O que é isso? Lembrando essa história, como é que funcionava a casa de penhores? Não sei, deve existir ainda, era mais comum antigamente. Então você ia lá, por exemplo, com um relógio, você entregava esse relógio, pegava um dinheiro e o relógio ficava penhorado, ou seja, ele fica ali como uma garantia que você vai pagar de volta. Então o Espírito Santo de Deus na sua vida é o penhor, ou seja, a garantia de que o Senhor vem para nos tomar, que o Senhor vem para nos levar, né? Que nós fazemos parte das primícias do Senhor. Amém? Então fala sobre penhor, ok? Eu vou dar mais um texto aqui sobre isso que está em Efésios 1:14, que diz assim: o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, nós tivemos aí falando sobre as figuras do Espírito Santo como sendo pomba, água, óleo, selo, o vento, né? O fogo, em todos esses subtópicos que nós falamos, e por fim nós falamos sobre o penhor do Espírito Santo. Então, essas são as figuras que descrevem o Espírito Santo, e cada uma dessas figuras serve para nós de alguma maneira. Fala da simplicidade do Espírito Santo, produzindo em nós essa simplicidade que nós precisamos. Não sei se vocês lembram daquele texto, né, que as criancinhas estavam ali chegando até Jesus, e os apóstolos, né, na época os discípulos, estavam achando que elas estavam incomodando o mestre. E ele fala assim: deixai vir as criancinhas até mim, porque destes é o reino de Deus. Fala de simplicidade, de como nós recebemos o reino com simplicidade. Amém? Então isso é muito importante, o agir do Espírito Santo produzindo simplicidade dentro de nós, né? A água que nos lava e também a água que produz em nós vida e vida abundante. Fala do óleo, então é a unção do Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a sua, nos capacitando de uma maneira sobrenatural para aquilo que nós temos que fazer, né? Dentro do propósito que Deus colocou na minha vida e na sua, essa capacitação para que a gente possa executar esse ministério, esse trabalho, né? Fala do selo, ou seja, existe uma autoridade que nos separou para si, e esse selo mostra para todo o reino espiritual que nós somos propriedade, somos, como nós lemos também
né, na aula passada, aliás, não foi nem na aula passada, foi na ministração da nossa célula da sexta-feira, né, que somos cartas de Cristo, cartas vivas de Cristo, escritas com o Espírito Santo, e não com tinta, mas com o Espírito Santo, né, e o vento, que é a ação sobrenatural e invisível do Espírito Santo. Vimos o fogo que age, né, para aprovar, para capacitar, e também o penhor, que é a garantia que nós temos que o Senhor vem para nos levar, que Ele vem para nos tomar para si. Essas são as figuras que o Espírito Santo são descritas na palavra e que interagem com as nossas vidas de maneira muito sobrenatural, gente. Agora eu quero falar com vocês sobre a figura do Espírito Santo como sendo efetivamente uma pessoa. Eu tinha dado essa introdução no começo, né? Então a gente tem o Pai, nós temos Jesus Cristo, mas muitas vezes quando nós pensamos no Espírito Santo, pensamos como sendo alguma coisa etérea, né? Alguma coisa intangível, né? Eu quero te dizer que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e eu vou mostrar para vocês que ele é uma pessoa através, né, desses tópicos que nós vamos descrever aqui a respeito dele. E quando eu falo o fato dele ser uma pessoa, significa que ele tem uma ação própria, ok? E ele não é apenas uma influência, mas ele é alguém trabalhando junto conosco, ok? Então, primeira coisa importante, ele tem uma mente, ok? É necessário que tenha uma mente para tomar decisões, traçar estratégias, para direcionar. Não é algo automático. Existe uma inteligência por trás, existe uma consciência por trás, ok? Por isso que a gente fala, ele tem uma mente. Lá em Romanos 8, 27 diz assim: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então imagina, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Então o Espírito aqui, lembrando, o Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo. Não é o Espírito do homem, é o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo, ele tem uma mente. Amém? Ele pensa, ele raciocina. Depois, ele examina as mentes humanas. 1 Coríntios 2:10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, novamente, Espírito, letra maiúscula. Porque o Espírito a todas coisas perscruta, ou examina, ou sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Então, se ele examina, se ele sonda, ok? Como nós também fazemos isso, é mais um atributo que mostra que ele é uma pessoa. Depois, ele tem vontade. 1 Coríntios 12:11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então aqui nós estamos falando de quando o Espírito vai capacitar as pessoas, né, vai trazer uma capacitação sobrenatural e ele vai distribuir essa capacitação como lhe apraz, porque ele conhece como vai funcionar em cada um de nós, para qual momento vai ser usado e qual é a direção daquela capacitação. Esse é o texto de Coríntios que a gente está lendo e é sobre isso que a gente está falando. Ele tem a vontade dele, ele sabe como executar. Então, a distribuição, por exemplo, dos dons, como está aqui, é segundo a sua vontade. Então, gente, ele tem vontade como você também tem. Depois, uma outra coisa muito legal, ele age, né, permitindo e impedindo. Isso, gente, é tremendo demais para a minha vida e para a sua, porque muitas vezes ele vai permitir que a gente passe por certas experiências e, por vezes, ele vai nos impedir de caminhar para determinada direção, resistindo a gente, ou porque essa não é a vontade de Deus, ou porque isso vai trazer algum prejuízo para as nossas vidas. Eu quero dar 2 exemplos que estão no livro de Atos, ambos no capítulo 16. Nos versículos 6 e 7 está escrito da seguinte maneira: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Ou seja, eles estavam traçando uma estratégia para ir ministrar, para ir pregar naquela região, e o Espírito Santo resistiu eles, falando: não, vocês não vão. E se vocês não estão me ouvindo, eu vou trazer impedimentos no caminho para que vocês não cheguem a termo desse objetivo, porque eu tenho um outro
projeto para vocês. E aí você sabe que ele tem outro projeto, porque no versículo 10 desse mesmo capítulo, ou seja, logo depois, está escrito assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Então, eles traçaram uma estratégia, o Espírito Santo de Deus resistiu eles para que eles não fossem, e depois, através de uma visão, ele mostrou para aqueles apóstolos aonde eles deveriam ir, e ali testificou no coração que era uma direção de Deus para que eles pudessem ir anunciar o evangelho. Gente, o Espírito Santo de Deus age na minha e na sua vida dessa maneira, impedindo algumas vezes e permitindo outras. E essa é a ação dele sobre as nossas vidas, da mesma maneira que quando você quer educar o seu filho, não é verdade? Ele quer fazer alguma coisa que não é lícita, que não é bom, você vai impedi-lo. E às vezes, quando ele vai fazer alguma coisa que é produtiva, que é boa, você vai permitir. Essa interação que você tem aqui com seus filhos, por exemplo, né, ele também tem essa interação conosco. Amém? Ele é uma pessoa, gente. Ele tem os seus desejos, ele tem as suas vontades e ele está agindo também, seja para impedir ou para permitir na minha e na sua vida. Outra coisa muito importante, o Espírito Santo fala. Vou dar apenas, são vários textos aqui, tá? Mas eu vou colocar apenas 2 para a gente ilustrar. O primeiro ele falou a Filipe no deserto, Atos 8, 29. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Então o que era? O Espírito Santo de Deus chegando até Filipe, ele tinha um lugar para colocar, né, Filipe, para que Filipe pudesse estar ouvindo alguma coisa que a pessoa estava meditando e ele pudesse trazer um entendimento, não é verdade? E aí até essa pessoa foi batizada por causa disso, então o Espírito Santo estava revelando a ele alguma coisa importante, então ele falou com Filipe. Quero te dizer, o Espírito Santo, ele fala com você. Amém? Depois ele falou a Pedro, Atos 10, 19 e 20. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito, outra vez, Espírito Santo, Espírito com letra maiúscula, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então aqui nós vemos a figura do Espírito Santo, né, que deu uma visão para Pedro e logo depois ele fala com Pedro e revela o que era aquela visão. Eu gosto muito da descrição do Luciano Subirá a respeito, né, de como Deus fala conosco e como o Espírito Santo fala conosco. Às vezes você pode estar imaginando que ele vai falar com você com a sua voz pessoal, né, com a voz de muitas águas, como diz a palavra, né, uma voz poderosa, uma voz como de trombeta. Isso pode acontecer efetivamente. Mas eu gosto muito quando o Luciano fala que na maioria das vezes, inclusive com ele, né, na grande maioria das vezes, o que ele ouve é o testemunho interior. Ou seja, ele ouve a voz do Espírito Santo, mas é uma manifestação, não como se alguém estivesse falando nos nossos ouvidos, mas como se alguém estivesse deixando dentro do nosso coração uma direção. E esse é o falar do Espírito Santo, testificando, revelando para nós algo que ele queira fazer, ou que ele queira nos mostrar, ou nos advertir. Então, o Espírito Santo fala. Mas a gente só pode ouvir quando nós estamos em silêncio. Você já viu 2 pessoas falando ao mesmo tempo? O que é que elas estão escutando? Somente a sua voz. Porque o que o outro está falando, ela não está entendendo. E muitas vezes nós temos muito ruído na nossa vida porque estamos falando demais. Em certos momentos é necessário que nós fiquemos em silêncio para que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco, possa trazer o testemunho interior, possa ministrar o nosso interior. Amém? Depois, o Espírito Santo de Deus ama. Romanos 15, 30. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, Espírito com letra maiúscula, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. O Espírito Santo te ama. Amém? Você é amado triplamente. Você é amado pelo Pai. Você é amado pelo Filho. E você é amado pelo Espírito. Amém? Isso é tremendo demais, gente. Agora,
ele também fica triste. A gente já tinha lido um texto logo no começo, né? Vamos reler aqui, que é o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, pela qual fosse selados para o dia da redenção. Isso significa que eu posso entristecer o Espírito. Toda vez que eu tomo uma decisão, deixo o Espírito Santo de Deus de lado, toda vez que eu decido fazer alguma coisa que é pecado, toda vez que eu decido fazer alguma coisa na minha carne, dentro do meu intelecto, na minha vontade, sem consultar a Deus, caminhando na minha vontade exclusiva, eu estou entristecendo o Espírito Santo. Amém? Eu sei que você, como eu, quando alguém faz alguma coisa que nos produz tristeza, não é nada agradável, não é bom, não é verdade? Eu quero te dizer, ele se sente da mesma maneira. Ele também é entristecido pelas nossas ações. O que nos leva a ter uma responsabilidade com isso também. Se nós podemos entristecer o Espírito de Deus, nós também podemos alegrar, ok? Como a gente pode alegrar o Espírito Santo? Andando em santidade, fazendo a vontade de Deus, caminhando em comunhão com Ele, ouvindo a sua voz e se submetendo. Outra coisa muito importante para nós, o Espírito Santo ora. Você achou que quem orava era você apenas? Eu quero te dizer, o Espírito Santo de Deus também ora. Lá em Romanos 8:26 está escrito assim: também o Espírito, outra vez, Espírito com letra maiúscula, semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aqui nós temos também uma base bíblica para aquelas orações em línguas espirituais, que é aquele momento que você não sabe o que orar, você não sabe por onde começar, você não sabe qual é a raiz do problema, você não sabe aonde está a direção, e você permite que o Espírito Santo simplesmente use a sua boca e interceda. Ele está orando por você, usando a sua boca e usando de uma linguagem que o seu intelecto não conhece, ninguém aqui conhece, mas é uma língua sobrenatural. Amém? Mais para frente, quando a gente for falar sobre os dons espirituais, eu vou dar uma rápida pincelada sobre isso, porque isso é muito importante para cada um de nós. E, enfim, vamos entrar agora no terceiro tópico, nós vamos falar sobre os seus atributos divinos. Lembra quando nós falamos dos atributos de Cristo? Né, onisciência, onipotência, onipresença. Nós vamos ver as mesmas coisas aqui, ok? Vamos falar sobre a sua onipresença, onisciência, vamos falar sobre ele ser eterno, sobre ele ser Deus e ter a mesma essência do Pai. E aqui, gente, depois eu vou trazer esse texto no original para vocês, que é muito, muito importante a gente saber. Então, eu quero falar sobre primeiro a sua onipresença. O que é ser onipresente? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Salmos 139:7, talvez um dos salmos mais lindos, né, na minha opinião, na palavra. Diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Espírito, novamente, letra maiúscula. Para onde fugirei da tua face? Ou seja, aonde eu posso ir que o teu espírito não esteja? Não tem nenhum lugar onde a gente possa ir que o Espírito Santo não esteja conosco. Amém? Ele é onisciente, gente. O que significa ser onisciente? Lembrando a aula passada, significa que ele tem conhecimento de todas as coisas, reveladas e encobertas. Tudo lhe é conhecido. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no versículos 10 e 11, diz assim: mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito? E aqui Espírito, letra minúscula, ou seja, o Espírito do homem, que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ele conhece tudo, gente. Ele conhece a sua vida, ele conhece os seus pensamentos, ele conhece todas as suas atitudes, ele conhece aquilo que você muitas vezes está inclinado a fazer e está se segurando, ele conhece a motivação do seu coração quando você faz alguma coisa boa, se essa motivação vem de algo positivo, efetivo, ou se vem apenas para que você tenha, né, fama, ou glória, ou posição. Eu quero dizer, ele conhece tudo, ele sabe todos os acontecimentos, ele sabe o seu dia de amanhã, o seu dia de ontem e tudo do seu presente, cada detalhe. Amém? Ele é eterno.
Amém? Claro, ele é Deus, ele é eterno, mas como a gente vai provar isso? Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então aqui nós estamos falando especificamente que a própria palavra revela que ele é o Espírito eterno. Ele é ontem, hoje e para sempre. Ele é chamado Deus, lá em Atos 5, versículos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aqui foi uma experiência tremenda, você deve se lembrar desse momento que aconteceu na palavra. Então Ananias e a sua esposa, vendo que muitas pessoas estavam vendendo tudo que tinham, estavam depositando aos pés dos apóstolos com um coração sincero, ou seja, para servir o propósito, para realmente seguir os apóstolos, para serem discípulos e serem instrumentos, né, de Deus para a implantação do reino. E os dois, né, vendem um imóvel, vendem um terreno, e eles apresentam apenas parte do valor para os apóstolos. E como quem diz, estou te entregando tudo, mas o Espírito Santo já havia revelado ali, ó. Eles, na verdade, não estão entregando tudo, estão ficando com parte do valor e estão vindo aqui com essa aparência de piedade, porque o que eles estão procurando não é servir o reino, o que eles estão procurando é uma posição no reino. E, gente, o fim deles, né, Ananias e Safira, foi muito grave, porque ambos, né, morreram por conta dessa mentira, por ter enganado ao próprio Deus, como está escrito aqui: não mentiste aos homens, mas a Deus. Depois, ele é igual ao Pai e ao Filho. Mateus 3, 16 e 17, batizado Jesus saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então nós vimos aqui ele, né, se manifestando junto com Jesus e junto com Deus Pai, ou seja, ele é igual em termos de importância, de poder e de glória. E eu quero trazer aqui o texto que realmente que é importante que você saiba, que é o que está em João 14,16. Eu vou ter que trazer ele do original no grego para que você possa compreender melhor. Então a palavra diz o seguinte, né, que Jesus estava falando: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Está escrito esse outro Consolador, essa é a tradução que nós temos. Então, já em português nós entendemos alguma coisa assim, é diferente, né? Porque não é o mesmo, é o outro. Mas quando nós vamos ler essa palavra, né, outro Consolador, a palavra outro, no original, no grego do Novo Testamento, é allos. E eu quero trazer aqui 3 palavrinhas do grego, que são 2 do nosso cotidiano, e essa allos, que não é, e eu vou fazer uma comparação com elas que vai ficar simples de você entender. Você já ouviu falar de homo, de hétero, e agora você está ouvindo falar de allos. O que é homo? Homo tem a mesma essência, ok? É igual. Héteros é de diferente essência. Então, homos é a mesma essência. Hétero, diferente essência. Agora, allos, ele é diferente de mesma essência. Entende o que eu quero dizer? Significa que ele, quando ele falou outro Consolador, não sou eu, Jesus, que vou estar aqui, nem é Deus o Pai. É outro que está vindo. Mas ele tem exatamente a mesma essência que nós. Amém? Isso é tremendo, gente. A pessoa do Espírito Santo aqui é efetivamente revelada, quando nós trazemos do original, de uma maneira muito clara e muito poderosa. Ou seja, ele é uma pessoa, ele é outro, ele não é Jesus, ele não é o Pai, mas ele tem exatamente a mesma essência, poder, glória e majestade. Amém? E depois a gente vai ver aqui como ele é declarado pelos apóstolos, porque a gente está falando que o Espírito Santo é uma pessoa, então como ele é declarado pelos apóstolos? Efésios 2,18, porque ele mesmo, por ele,
porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Depois, em 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa aqui é a bênção sacerdotal, que você já deve estar acostumado nos finais de culto, nos finais das nossas aulas, das nossas células, né? Todos aqueles que estão incumbidos da autoridade naquele momento dão a bênção sacerdotal, e aqui a gente vê a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Então, os próprios apóstolos estavam revelando, olha, ele é uma pessoa, ok? Ele não é Jesus, ele não é o Pai, ele é o Espírito Santo, embora os três são um. Amém? Então, aqui a gente tem a descrição, né, dos atributos divinos do Espírito Santo. E agora vamos entrar no último tópico, que é o ministério específico dele, ou seja, uma obra que o Espírito Santo veio fazer especificamente. Ok? Jesus cumpriu uma parte, Deus, o Pai, tem uma outra parte, e o Espírito Santo tem esse ministério que é dele. Então, primeira coisa, a gente vai falar qual é o seu ministério concernente à criação, concernente ao universo. Né? Lá em Salmos 104:30, envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, a participação dele na criação. Depois, lá em Jó 26:13, pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. Ou seja, é a sua ação também concernente o universo. Lá em Jó 33:4, o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. E o último, que é bastante conhecido, que é o texto de Gênesis 1:2, a terra, porém, estava sem forma, vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, a ação dele, né, durante a construção do universo, durante a execução do universo. Então, ele também teve a sua parte dentro desse ministério. Agora a gente vai ver no que tange o seu ministério nas Escrituras, ok? E quando a gente quer falar sobre isso, a gente quer especificamente falar sobre o Espírito Santo como sendo o autor da palavra de Deus, como sendo o autor tanto do Novo como do Antigo Testamento. Eu deixei um texto que está revelado para nós, claro, no Novo Testamento, que está lá no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O que é importante a gente saber aqui? Toda a Escritura, toda no grego, gente, é toda, completa, tudo, foi inspirado por Deus e útil para o ensino. Então nós sabemos que ainda que a Bíblia tenha sido escrita em um período de 1500, 1600 anos, entre todos aqueles que foram inspirados, não é? Foram usados mais de 40 autores diferentes em momentos diferentes, muitos dos quais não se encontraram e não haviam como trocar informações para que pudessem escrever em momentos distintos, mas todos inspirados pelo Espírito Santo trouxeram uma continuidade perfeita dentro da palavra, uma revelação perfeita dentro da Bíblia. Isso porque é o Espírito Santo de Deus agindo, né, inspirando, né, como sendo o autor da palavra, embora escrito por mãos humanas, mas inspirado por eles no Antigo e no Novo Testamento. Eu quero deixar aqui do Antigo Testamento 2 textos. O primeiro está em 2 Samuel 23:2, que diz assim: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Então, o que Samuel está falando aqui? O Espírito Santo fala por meu intermédio. Ele está usando a minha vida. Depois, lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 9, diz assim, profeta Jeremias: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Ou seja, é o Espírito Santo capacitando Jeremias e dando para ele aquilo que ele deveria falar. Já no Novo Testamento, eu quero trazer um texto para vocês, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com
espirituais. Então, o que é que eles estão falando aqui? Olha, nós não estamos aqui ensinando coisas que vêm do nosso intelecto. Nós estamos usando palavras que o Espírito Santo fala através de nós. Então, nós vemos aqui o ministério dele no que concerne a inspirar todos aqueles que estão na Bíblia, né, e que trouxeram uma direção e uma palavra de Deus. Amém? Então, essas pessoas foram inspiradas pelo Espírito Santo. Eu quero falar agora para vocês sobre o ministério do Espírito Santo concernente ao Antigo Testamento e alguns dos seus exemplos. Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Vamos reler aqui. Gênesis 41, 38. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Então, do que nós estamos falando aqui? Vocês lembram dessa história, desse texto de Gênesis? Nós estamos falando de José. Então, o que acontece? José foi chamado para interpretar um sonho, né, que Faraó teve. E ali ele recebe uma revelação do Espírito Santo e traz essa direção. E por conta disso, o próprio Faraó disse: será que existe algum outro? Vamos encontrar algum outro homem em quem há o Espírito de Deus? Então nós estamos falando efetivamente do Antigo Testamento, do Espírito Santo agindo sobre a vida de algumas pessoas, principalmente os líderes de Israel. A gente vai ver também aqui em Números 11, 17. Então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Houve um momento onde Moisés sentiu todo o peso de estar efetivamente sendo líder de toda aquela nação que ele havia tirado do Egito. Imagina, milhares de pessoas que ele tirou do Egito, e aquilo estava totalmente sobre ele, e ele começou a se sentir desgastado com isso. Ele falou com Deus: eu não consigo mais levar esse povo sozinho. Então Deus falou assim: então você separa aí os 70 líderes das tribos, que sejam príncipes, que tenham sabedoria, e eu pegarei do meu espírito e colocarei sobre eles também. Então, qual foi o ministério do Espírito Santo aqui? Além de capacitar Moisés, ainda também capacitou os 70 que ajudaram Moisés, né, na caminhada do povo até a terra prometida. Depois nós vemos em Juízes 14, 6, a vida de Sansão, né? Então está escrito assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou, um leão, como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Às vezes as pessoas olham para Sansão, a história de Sansão, e por conta até do que a gente vê nos dias atuais, você começa a olhar para esse cara e fala assim: esse cara devia ser um fisiculturista da época. Você vai olhar assim, Sansão devia ser um cara gigante. Pensa num cara com 60 centímetros de braço, um cara com 1 metro de coxa. Mas eu quero te dizer, a força de Sansão não era natural. Ela era sobrenatural. Era uma capacitação especial da parte de Deus. Então aqui fala muito claro isso, que o Espírito do Senhor se apossou dele, ele rasgou um leão como quem rasga um cabrito. Então você imagina o poder que o Espírito Santo ministra na vida das pessoas. Depois temos um outro aqui em Salmo 51, 11. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Isso aqui é Davi falando sobre a presença do Espírito Santo na vida dele e como ele foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir o seu propósito, o ministério, né, aquilo que ele foi designado para fazer. Então aqui nós temos alguns textos que falam especificamente de como foi o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento, sobre esses líderes de Israel. Nós temos alguns outros textos que corroboram, isso vai estar na apostila do curso, amém? E agora eu quero passar para um outro tópico, né, dentro do que nós estamos falando sobre o ministério específico do Espírito Santo. Nós vamos falar sobre o ministério que é concernente ao Salvador, concernente à vida de Jesus. Desde a sua concepção até a sua ascensão, Jesus foi conduzido pelo Espírito. Antes só
descrevermos esses textos, né, é muito importante que você se lembre, ou então que você saiba, caso você ainda não saiba, de que Jesus, ele literalmente se esvaziou de toda a sua glória, de tudo. Ele habitou numa carne como a minha e como a sua. Os milagres que ele fez, as coisas que ele sabia, o entendimento que ele tinha, tudo isso foi a capacitação do Espírito Santo na vida dele. Amém? Isso é muito importante porque depois que Jesus ascendeu e o Espírito Santo veio sobre cada um daqueles que amam o Senhor, então nós também estamos capacitados como Cristo a vencer o pecado, a implantar o reino e a nos submetermos à vontade de Deus, por causa do Espírito Santo. Então vamos lá, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui era a revelação de que Maria ficaria grávida, mas que quem seria o pai, né? Seria Deus o Pai, mas seria a ação do Espírito Santo ali, providenciando, né? Para que Maria pudesse conceber de uma maneira sobrenatural. Depois nós falamos aqui que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, já falamos desse texto de Mateus 3,16, que quando Jesus desce no batismo, e ele sai das águas, né, e o Espírito vem sobre ele como uma pomba, então ele foi ungido, capacitado pelo Espírito Santo. Ali começa o seu ministério, né? Ele também foi selado pelo Espírito Santo da mesma maneira que ele depois nos selou, ok? Mas começou com ele. João 6,27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Jesus foi confirmado com o selo do Pai, para que nós fôssemos confirmados com o seu selo. Gente, tremendo, tremendo, tremendo. Depois, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 4,1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse acontecimento, né, vai ocorrer logo depois do batismo de Cristo. O Espírito Santo desce sobre ele. E ele, então, municiado pelo poder do Espírito, vai, então, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, quem conduziu ele foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo conduz a mim e a você também, desde que nós nos deixemos ser guiados por ele. Jesus foi fortalecido no Espírito Santo. Mateus 12:28. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O que ele estava querendo dizer aqui? Que estavam naquele conflito. Não, você está expulsando demônio por Beelzebul. Ele falou assim, se eu estivesse expulsando demônio por demônio, o reino estaria dividido e ele não subsistiria. Mas se eu estou expulsando demônio pelo Espírito de Deus, que é a verdade, então é chegado o reino sobre vós. Amém? Jesus foi cheio do Espírito Santo. João 3,34, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Espírito aqui, letra maiúscula, Espírito Santo. E Lucas 4,1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Jesus regozijou-se no Espírito Santo. Lucas 10:21. Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e os revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então, quem alegrou o coração de Jesus nessa revelação? O Espírito Santo. Né? Naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo. Gente, nós podemos e devemos nos alegrar no Espírito Santo. Amém? É claro que quando nós nos alegramos com alguma coisa dar certo, algum projeto se concretiza, algum sonho se torna realidade, alguma coisa que você estava projetando vem a se tornar, né, real nas suas mãos, isso claro que é motivo de alegria. Mas é muito fácil se alegrar quando tudo vai bem. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, ele vai te fazer exultar
mesmo nos dias difíceis, porque ele vai te fazer exultar naquilo que é verdade, naquilo que é eterno, naquilo que é poderoso, no amor de Deus, na sua graça que é suficiente para nós. Amém? Digo mais, Jesus se ofereceu na cruz do Calvário através do Espírito Santo. Hebreus 9,14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, como é que acontece aqui? Pelo Espírito eterno, ele mesmo se ofereceu. Amém? Obediência, submissão. Depois eu quero falar para vocês sobre o seu ministério concernente aos pecadores. João 16, 8 a 11, esse é muito importante você conhecer esse versículo. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Amém? Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. Qual foi a primeira experiência que todo crente teve? Foi com o Espírito Santo. Quando o Espírito revelou que nós éramos vazios e precisávamos de Deus, que éramos pecadores e precisávamos de salvação. É a primeira obra que o Espírito Santo de Deus fez em todo crente, foi mostrar que nós precisávamos de Deus. Amém? Eu quero falar agora um pouquinho sobre o seu ministério concernente à igreja. O Espírito Santo de Deus está agindo dentro da igreja? Está agindo poderosamente dentro da igreja. E se não está agindo é porque alguém está impedindo, alguém não está deixando. Mas se toda a liderança, como a liderança da IA Church, está permitindo que o Espírito Santo haja dentro da igreja, então o Espírito Santo está inspirando o culto. O Espírito Santo está inspirando o trabalho missionário, direcionando para onde enviar, como fazer, né? Ele está inspirando o louvor que nós vemos no culto. Ele aponta aos pregadores quem vão ser levantados, quais as pessoas que vão receber a unção dentro, né, da hierarquia, dentro do chamado da igreja, ok? O chamado pastoral, enfim, dentro das lideranças. Ele unge os pregadores, ou seja, a capacitação para quem leva a palavra é o Espírito Santo de Deus quem traz. O verdadeiro pregador é aquele que é municiado pelo Espírito Santo e não pela sua capacitação, né, de pregação, pela sua capacidade de persuasão, né, ou de convencimento, né? Ele adverte os membros, ou seja, chama a atenção daqueles que estão dentro do corpo de Cristo, que alguma coisa esteja fora da direção dele. A gente tem todos esses textos, gente, que eu não vou passar agora para não ficar muito extenso, mas estão na apostila do curso, que depois você pode, dentro do link dessa aula, me passar e a gente poderá enviar para você, ok? E depois eu quero fechar esse tema do Espírito Santo, falando sobre o seu ministério, ou seja, sobre o seu trabalho concernente aos cristãos. Então, primeira coisa, ele regenera as nossas vidas. Tito 3,5, não por obras de justiças praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que a gente faz, porque se fosse pelas nossas obras estaríamos perdidos, mesmo que as nossas obras algumas fossem boas, todas não seriam, né, ou a motivação não seria, então estaríamos condenados, mas foi pela obra do Espírito Santo, regenerando e renovando as nossas vidas. Ele nos batiza, ok? Somos batizados lá, como diz em 1 Coríntios 12, 13, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito, que é o Espírito Santo. Ele habita nos crentes. Isso é muito importante. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando você confessa a Cristo Jesus, ele passa instantaneamente a habitar dentro de você. Ele sela os crentes, nós já vimos lá nos textos do primeiro tópico, né, que ele é o selo como figura. Ele enche os crentes, ok?
Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Olha, gente, aqui eu vou fazer só uma parte. A gente tem 5 tópicos aqui. Nós falamos sobre a regeneração, sobre batizar, sobre habitar, sobre selar os crentes e sobre encher, ok? 5 tópicos. Os 4 primeiros, ou seja, vou repetir, regeneração, o batismo, a habitação do Espírito Santo e o selo do Espírito Santo acontecem instantaneamente quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e confessamos que Ele é o Senhor das nossas vidas e o reconhecemos como o Filho de Deus, o único Filho de Deus. Ok? Isso acontece instantaneamente, isso acontece a despeito de você sentir um arrepio, de você sentir alguma coisa e não sentir. Tem pessoas que têm uma experiência, tem pessoas que não sentem absolutamente nada, e isso não quer dizer que esses 4 tópicos que eu estou listando para vocês não aconteceram. Isso acontece instantaneamente quando você crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele. O 5º tópico, ele enche os crentes, esse tem um fator que vai criar uma dependência, ou seja, depende. Eu posso estar sendo regenerado pelo Espírito Santo, posso estar selado pelo Espírito Santo, mas estar vazio do Espírito Santo. Então, o enchimento do Espírito Santo é necessário que eu procure ao longo da minha vida cristã. Ele não acontece automático. É necessário que eu busque esse enchimento constante do Espírito Santo, ok? Efésios 5:18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que está dizendo aqui? Eu preciso buscar o Espírito Santo para ele me encher. Eu preciso buscar isso. Como é que eu faço, gente, para ser cheio do Espírito Santo? Para ficar de uma maneira mais simples. Vou dar o texto de Gálatas 5 e depois eu vou ilustrar para vocês. 5:16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quando você ora, quando você anda em santidade, quando você diz não para o pecado, quando você lê a palavra, medita nela, quando você tem comunhão com o Deus constante, não é apenas naquele tempo que você vai orar ou ler a palavra ou fazer o seu devocional, mas ao longo de todo o seu dia, você tem comunhão com o Senhor. É dessa maneira que você vai sendo cheio do Espírito. Vai sendo cheio do Espírito. Vai sendo cheio do Espírito. Amém? Agora, quando você satisfaz as concupiscências da carne, então você não está andando no Espírito. Você está se esvaziando do Espírito Santo. Isso é muito importante. Por que é importante eu estar cheio do Espírito Santo? Gente, nós já vimos de tudo aquilo que nós descrevemos correndo nessa aula, né, da importância do Espírito Santo na minha vida e na sua. Quanto mais cheio dele, mais ouvimos a sua voz, mais entendemos a sua direção e discernimos os propósitos que ele tem para nós. Quanto mais vazio do Espírito Santo, é como se eu estivesse andando às escuras, né, sem enxergar direito, tomando decisões na minha vontade, embora o selo está lá, embora o meu espírito esteja regenerado, mas porque eu estou vazio do espírito, eu vou dando cabeçada pelo caminho, vou sofrendo perdas pelo caminho, sou salvo. Amém? Eu sou salvo, não tem nada a ver com a salvação. Minha salvação está intocada, porque você só pode perder a salvação se você negar ao Senhor, né? Mas você pode andar vazio do espírito. E aí você sofre fracassos, decepções, você tem problemas. Não que quem está cheio do Espírito não passe por essas coisas. Mas quem está vazio é muito mais propenso a estar errando, se perdendo pelo caminho, do que quem anda cheio do Espírito. Amém? Então, buscai sempre o Espírito Santo de Deus para que ele guie você, para que ele te ensine, para que ele dê poder a você, para que ele derrame o amor de Cristo no seu coração, amém? Para que ele te fortaleça interiormente, para que você possa enfrentar os desafios e as adversidades que a vida nos muitas vezes coloca e as provas que nós temos, para que você possa ser aprovado, amém? E eu quero finalmente fechar rapidamente, gente, falando sobre os dons espirituais, né? Lá em 1 Pedro 4:10 diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, a cada um de nós, Deus deu pelo menos um dom espiritual. Esse dom existe para o meu uso? Esse dom existe para mim, para meu uso próprio, meu uso fruto? Não.
O dom existe para você usar para o outro. A grande, ia falar grande sacada, mas assim, o que existe de maravilhoso naquilo que Deus fez nesse projeto da igreja é que o poder que Ele coloca na minha vida não é para eu usar para mim mesmo, mas é para eu usar para você. Porque o poder que Deus coloca na sua vida é para você usar para mim, pelo outro. De forma que a unidade do corpo está em que todos foram empoderados não para si mesmo, mas para o outro. E uma outra coisa importante que você precisa saber é que nenhum crente possui todos os dons. Por quê? Porque senão o cara não precisava de corpo, ele sozinho fazia tudo. Nós somos o corpo porque cada um recebe de uma maneira e todos nós juntos, trabalhando debaixo desses dons, conseguimos então fazer com que essa operação edifique. Né? Para que servem os dons, gente? Os dons servem para a edificação do corpo. Os dons servem para a implantação do reino. Amém? 1 Coríntios 12, 29 e 30. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Então, aqui você vê Paulo falando, todo mundo tem tudo? Não. A cada um é distribuído de uma maneira. Para que na reunião de todos nós, esses vários dons possam ser usados um na vida do outro, para trazer a edificação, o fortalecimento e o poder no corpo de Cristo. Amém? Tudo isso é obra do Espírito Santo. Amém? Tudo isso é obra do Espírito Santo. De todos os dons que nós vemos na palavra, eu quero apenas tirar um aqui, que é literalmente o dom de línguas. Como nós vimos aqui, o Espírito intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Esse é o único dom que nós usamos para edificação pessoal. É o Espírito Santo, né, orando através de nós e trabalhando o nosso interior, edificando o nosso interior. Amém? Tanto é que se você orar em línguas por alguém e você não interpretar, ou ninguém interpretar, a pessoa que está recebendo a oração não está entendendo nada. Nada. Então, a oração em línguas, ela edifica a cada um, a si mesmo. É a operação do Espírito Santo edificando a vida de cada um. Mas os demais dons, amém? Esses sim servem efetivamente para a edificação do corpo de Cristo e para a implantação do reino. É o poder sobrenatural que nos capacita a implantar o reino de Deus, né, e de permanecermos debaixo da sua vontade. A ação do Espírito Santo, gente, é tremenda. Eu gosto muito que a maioria dos textos que nós lemos aqui, se você for ver, do livro de Atos, por quê? Porque o livro de Atos está sendo escrito até hoje, através da minha vida e da sua, de todo aquele que crê no Senhor. Cada vez que o Espírito Santo de Deus age através da sua vida, você prega para alguém, você ora por alguém, né? Cada vez que você vence uma tentação, vence o pecado. Toda vez que você é usado para a libertação, como um instrumento de guerra contra as forças do adversário, é o Espírito Santo escrevendo mais uma página, né, no livro de Atos, nas quais nós somos parte ao longo de todos esses séculos, sendo instrumentos, né, de Deus por causa da capacitação sobrenatural do Espírito Santo. Perceba, o Espírito Santo agiu na minha vida e na sua para nos convencer do pecado e mostrar que nós precisávamos de Deus. Quando nós entregamos nossa vida ao Senhor, Ele vem nos regenerar, vem nos transformar, vem nos encher do teu poder, do seu poder. E a partir daí nós podemos ser instrumentos de Deus por causa desse poder do Espírito Santo na minha vida e na sua. Amém? Eu queria fazer uma oração com você, porque isso não é apenas uma aula, mas o nosso objetivo é que você seja cheio do Espírito, que você tenha uma vida, né, de comunhão com o Espírito, e que através da sua vida o Espírito Santo faça uma obra poderosa. Amém? Eu queria que você orasse comigo e repetisse assim: Espírito Santo, vem encher a minha vida, vem manifestar o teu poder em mim, me ajuda a buscar com diligência os melhores dons para te servir. Eu quero ser instrumento dentro do corpo de Cristo.
Eu quero que a minha vida seja usada pelo Senhor. Espírito Santo, lava o meu interior, purifica-me. Guia os meus passos, ilumina o meu entendimento. Espírito Santo me capacita para que eu possa cumprir a minha missão, para que eu possa realizar o meu propósito, conforme aquele que o Senhor sonhou e preparou para mim. Eu quero ser cheio de Ti, Espírito Santo, todos os meus dias, até que eu esteja face a face com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sei que foi uma aula corrida, uma aula longa, tá? Temos mais de 1 hora de aula. E você pode voltar e rever, né, os textos que já foram lidos e os textos que a gente não conseguiu inserir. Depois você pode deixar no campo ali de comentários, né, e nós enviaremos de alguma maneira para você essa ministração e essa aula que contém todos os demais textos para ilustrar tudo aquilo que nós falamos nessa noite sobre o maravilhoso Espírito Santo, que é o penhor da promessa do Senhor, que habita dentro de cada um de nós que amamos o Senhor. É Ele quem anda conosco, é o nosso amigo, é o nosso intercessor, sabe? Ele é fiel, Ele não volta atrás, Ele não nos abandona, Ele entristece quando nós saímos da vontade de Deus, mas Ele se alegra quando nós caminhamos com Ele. É Ele que vai com você em todo lugar, de modo que você nunca, jamais estará sozinho, por causa do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja cheio do Espírito em toda a sua caminhada. Em nome de Jesus. Amém.